Você alguma vez já foi fazer um tratamento odontológico e ficou de queixo caído na hora que o dentista deu o preço do seu tratamento? Fique você sabendo que você pode estar tendo hábitos bucais que podem estar deixando você mais pobre. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e nesse vídeo eu vou falar 15 hábitos ruins que podem estar prejudicando a sua saúde bucal e até mesmo deixando você mais pobre. Porque com certeza esses hábitos vão prejudicar a sua saúde bucal e você vai gastar muito mais dinheiro em tratamentos odontológicos. Se você conhece aquela pessoa que tem um hábito ruim que você já sabe que pode prejudicar os seus dentes, já pega esse vídeo, compartilha com ela, deixa seu like, porque assim o YouTube reconhece que esse vídeo é importante para outras pessoas e esse vídeo pode salvar a vida financeira de muita gente. Então vamos lá, o primeiro hábito ruim que pode prejudicar a sua saúde bucal e te deixar mais pobre é remover tampa de garrafa com os dentes. Com certeza você talvez seja ou tenha um amigo doido que tira tampa de garrafa com os dentes. Isso é uma coisa absurda, gente. Para isso existe o abridor de garrafa. Isso pode quebrar o dente, provocar uma quebra da garrafa e provavelmente machucar a sua gengiva, trincar o dente de uma tal forma que você não consiga depois nem aproveitar aquele dente em algum tratamento, que você tem que fazer um implante dentário. Então, se você tem um amigo doido que abre tampa de garrafa com os dentes, manda esse vídeo para ele e mostre como ele pode gastar muito mais em um tratamento se ele fizer uma besteira dessa no dente. Além disso, é anti-higiênico, porque a tampa de garrafa pode ter algum germe, alguma bactéria ali que pode também prejudicar a saúde. O segundo hábito que você provavelmente faz, que pode prejudicar a sua saúde bucal e fazer seu tratamento odontológico ficar bem mais caro, é comer piruá de pipoca. Eu não sei como fala na sua região, mas na minha região aqui em Minas, fala piruá de pipoca, aqueles carocinhos de pipoca que não conseguem ser estourados quando você faz uma pipoca. Muita gente gosta de comer o piruá, ficar chupando aqueles carocinhos, mas aquilo é muito perigoso. Eu já peguei vários casos de pessoas que quebraram os dentes por causa que comeu um piruá de pipoca. E às vezes um tratamento que seria só uma limpeza, depois vai precisar de fazer uma restauração e até mesmo um pino com uma coroa no dente que você mordeu um piruá. O terceiro hábito que pode te deixar mais pobre por causa que é um hábito ruim para os dentes é chupar ossinho de galinha. Provavelmente você faz isso e muitas pessoas também fazem, que é ficar chupando o ossinho do frango depois que come a carne de frango. Sabe aquele frango que você faz, frango a passarinho, bem pequenininho, aqueles pedacinhos que você fica chupando o ossinho? Infelizmente, é muito perigoso você quebrar o dente ou até mesmo machucar a sua gengiva com os pedacinhos de osso que você vai ficar chupando. Mas não faça isso, porque isso pode prejudicar os seus dentes, quebrar dente, machucar o lábio, machucar a gengiva. E isso com certeza vai fazer você ficar bem mais pobre. Você é um desses que fica chupando ossinho de frango depois que acaba de comer a carne? Deixa nos comentários que eu quero saber. Abandonar o tratamento odontológico antes de terminar. Se você é aquela que chega no consultório, faz o orçamento, começa, faz uma, duas sessões e depois abandona o tratamento, fique você sabendo que isso pode prejudicar e muito a sua saúde financeira. Isso porque eu já atendi várias pessoas que começam o tratamento de uma limpeza, de uma ou duas restaurações simples e depois de 2, 3 anos voltam no consultório com dor de dente, precisando de fazer tratamentos de canal, precisando de fazer pino e até mesmo coroa nos dentes. Infelizmente, isso é o que mais acontece no consultório. Muitas pessoas, às vezes, acham que tem coisas pouquinhas para fazer no dente e deixam para lá. Quando vão assustar, o dente começa a doer e quando vai no consultório, assusta com o valor do tratamento que precisa de fazer. E aí a fama do tratamento odontológico ser caro vai proliferar. E na verdade, se o paciente tivesse voltado
desde o início terminado aqueles procedimentos que precisavam ser feitos, as cáries não teriam aumentado, os problemas bucais não teriam aumentado e ela não teria que pagar um preço tão alto para fazer novas reabilitações naqueles dentes destruídos. E se você acha que isso daí é normal, tem casos de pessoas que chegam a pagar o tratamento todo e desaparecer. Tem casos que a gente tem que ligar desesperadamente para a pessoa para até devolver o dinheiro para ela porque ela abandonou o tratamento, principalmente por conta do medo de dentista. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o medo de dentista exagerado, a odontofobia, que impede muitas pessoas de irem ao dentista e até mesmo retornar a um tratamento que já estavam sendo feito. Então, se você é um que tem medo demais de dentista, vou deixar nos cards e o link na descrição do vídeo para assistir esse vídeo sobre odontofobia. E se caso você tenha realmente um medo exagerado de dentista que está te impedindo de concluir os seus tratamentos odontológicos, vale a pena assistir e vale a pena procurar ajuda. O quinto hábito que pode te deixar mais pobre é roer unhas. Muitas pessoas têm mania de roer unhas, mas roer unha pode ser muito prejudicial à sua saúde bucal, porque os pedaços de unha podem penetrar na sua gengiva. Verdade, eu já peguei casos de pacientes que eu tive que tirar unha porque tinha entrado entre o dente e a gengiva e a pessoa não conseguiu tirar com fio dental. Isso ainda pode gerar um abscesso gengival e você precisar até de ir num especialista em gengiva para tratar aquele problema na gengiva. Outra coisa que o hábito de roer unhas pode prejudicar e muito a sua saúde bucal e te deixar mais pobre é quebrar coroas e resinas. Caso você tenha uma restauração em um dente na frente, pode ser que roendo unhas, aquele cantinho da restauração pode fraturar e aí você vai precisar de fazer uma nova restauração por conta de ter roído unha. Você não precisa de gastar um dinheiro a mais só por conta desse hábito horrível que pode te prejudicar. Então, se você tiver essa mania de roer unhas, tente tirar esse hábito ruim, porque isso pode prejudicar os seus dentes. O sexto hábito ruim é não trocar a sua escova de dente com frequência. Isso é um hábito que muitas pessoas têm e isso pode gerar muito dano nas suas gengivas, porque a cerda da escova ela vai começando a ficar muito regaçada e essas cerdas todas abertas pode prejudicar a sua gengiva, fazendo uma recessão gengival, machucando a região entre o dente e a gengiva e também não conseguindo limpar da maneira correta os seus dentes. Isso vai gerar problemas na gengiva e problemas de cáries, que vão fazer o seu tratamento odontológico ficar mais caro. O ideal para troca de escovas de dentes é de 3 em 3 meses. Caso você não tenha condições, compre escovas dentais de cabeça triangular, cabeças menores e mais baratas. Existe uma infinidade de marcas de escovas de dente que você pode comprar. E não precisa ser uma escova de marca. Você pode comprar uma baratinha, mas desde que ela tenha uma cabeça mais triangular, tenha cerdas macias e que tenha uma cabeça menor, para que você consiga escovar perfeitamente os dentes de trás também. Sétimo hábito ruim que você pode estar fazendo que pode prejudicar a sua saúde bucal: usar coisas da moda nos seus dentes. Tem muito adolescente que compra aparelho até de camelô para colocar nos dentes porque acha bonito. E tem pessoas também que, quando não tem os dentes, compram dispositivos que mascaram a falta dos dentes como se fosse uma prótese, mas não é uma prótese, tipo uma dentadura, mas não é uma dentadura para pessoa, é um dispositivo que você compra em qualquer loja aí online. Isso pode prejudicar muito a saúde bucal, porque esses dispositivos, eles não são próprios para os seus dentes. Os aparelhos ortodônticos, quando não são colocados por um cirurgião dentista, eles podem provocar cáries, eles podem provocar recessão gengival e até mesmo reabsorções na raiz dos dentes. Não inventa de colocar nada nos seus dentes que não seja orientado por um cirurgião dentista. Com certeza você vai economizar muito dinheiro no tratamento odontológico
se você não fizer uma dessas besteiras. Oitavo hábito ruim que você pode estar fazendo, que vai prejudicar a sua saúde bucal, é mastigar gelo. Mastigar gelo pode ser até uma coisa meio que inofensiva, mas infelizmente é muito prejudicial, porque como o gelo ele é duro, ele pode gerar algumas trincas no esmalte dental, provocando sensibilidade e até mesmo trincas mais profundas, que vão precisar de um tratamento de canal, precisando também talvez de colocar até um pino e uma coroa por causa de um gelo. E outra coisa também do prejuízo de mastigar gelo é que você pode calcificar a sua polpa dentária. Como o gelo tem uma temperatura muito fria e se você tiver o hábito frequente de mastigar o gelo, ele vai provocar uma mínima agressão ao dente todo dia. E essa agressão vai fazer com que a sua polpa dentária, a parte viva do dente, comece a depositar dentina, tentando fazer uma proteção do nervo do seu dente. Esse depósito frequente de dentina pode calcificar o nervo do seu dente. E no futuro você vai precisar de fazer um tratamento de canal e talvez o dentista não consiga tratar nem o canal de tão calcificado que ele está. E nesse caso, você precisa de fazer uma extração de dente e colocar um implante, por causa do hábito de mastigar gelo. Então, se você tem essa mania, fique sabendo que é muito perigoso você fazer isso. Coloca o gelo no copo, deixa ele gelar a sua bebida lá e nada de ficar mastigando o gelo mais. Outro hábito que você provavelmente não tem é usar protetores bucais na hora que você vai praticar um esporte. Os protetores bucais, eles oferecem muita proteção aos dentes, principalmente para pessoas que fazem esportes radicais ou até mesmo crianças que estão aprendendo a andar de bicicleta, na hora que vai brincar com patins ou coisas do tipo. Por isso é muito importante tirar esse hábito de não usar nada, de fazer esportes como luta sem nenhuma proteção nos dentes. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do protetor bucal caso você se interesse depois. O 10º hábito ruim que pode estar prejudicando a sua saúde bucal e fazendo o seu tratamento ficar mais caro é tomar café. Por essa você não esperava, mas você sabe aquele cafezinho que você toma toda hora no trabalho, quando você precisa de ficar até de madrugada estudando para uma prova? Infelizmente, esse café pode estar fazendo o seu tratamento odontológico ficar mais caro. O café é uma bebida muito pigmentada e muito frequentemente as pessoas que têm o hábito de tomar café chegam no consultório querendo fazer clareamento dental. O clareamento dental é um tratamento que vai clarear os seus dentes, vai fazer com que eles fiquem bem branquinhos. Mas infelizmente, se você continuar com o hábito de tomar o café, essa cor do café vai pigmentar novamente os dentes e depois você vai ter que fazer de novo o tratamento de clareamento. O 11º hábito que você pode estar fazendo que pode prejudicar a sua saúde bucal, se você toma café com açúcar, é pior ainda. O açúcar do café vai ficar na sua boca, vai ficar nos seus dentes e isso vai fazer com que apareçam cáries nos seus dentes. Não fique você achando que só doce, só bala vai fazer com que os seus dentes fiquem cariados. Pelo contrário, bebidas açucaradas e até mesmo o café com açúcar pode gerar cáries em você. Cutucar o dente com palito de dente. Para isso foi feito o fio dental. O palito de dente é para ser usado para você pegar os aperitivos quando você estiver tomando sua cervejinha, quando você estiver numa festa. Não é para enfiar, para ficar cutucando entre os seus dentes. Além de tudo isso que pode prejudicar a sua gengiva e você precisar de urgentemente ir no dentista para retirar um pedacinho de palito de dente que ficou agarrado na sua gengiva, ele também pode encarecer muito mais os seus tratamentos odontológicos. Vou contar um caso aqui para vocês. Teve uma vez que eu fui atender um paciente e aí ele estava sentindo muita dor e o dente estava precisando de fazer um tratamento de canal. Realmente, estava um dente mais destruído, mais quebrado. E aí eu fui atender aquele paciente. Falei assim, não, vamos lá e tal. Tirei o raio-x, tinha uma lesão naquele dente, precisava realmente fazer um tratamento de canal, mas quando eu fui mexer dentro do canal, eu não conseguia acessar
nada daquele canal. E eu tirava o raio-x, não tinha nenhuma obstrução, não tinha nenhuma calcificação naquele dente. Depois de mais ou menos uns 40 minutos tentando tirar o que tinha dentro daquele dente que estava me impedindo de limpar aquele canal da maneira correta, eu consegui tirar um pedaço de palito de dente dentro do canal do paciente. Na hora que eu puxei a lima, veio um pedaço de um negócio branco esquisito, eu vi que aquilo não fazia parte do dente. Então eu comecei a perguntar ao paciente o que ele tinha, se ele tinha cutucado com alguma coisa aquele dente. E aí ele me falou que ele estava sentindo muita dor naquele dente, uma gastura fora do comum, que ele começou a cutucar com o palito de dente, que provavelmente deve ter sido nessa hora que o palito de dente quebrou dentro do dente e o tratamento do paciente ficou 2 vezes mais caro por conta desse palito. Então, da próxima vez que você for mexer com palito de dente, use ele só para pegar os aperitivos quando você for tomar sua cervejinha. 13º hábito que você provavelmente está fazendo, que está te deixando mais pobre quando vai no dentista, é tentar fazer um clareamento dental com misturas caseiras. Infelizmente, tem muita receita na internet, como clarear os dentes em casa, como clarear os dentes sozinhos. Mas isso é muito perigoso, porque além de você colocar misturas que provavelmente não vão clarear o seu dente de um modo efetivo, pode prejudicar a sua gengiva, pode queimar as suas bochechas e fazer queimaduras sérias. Eu já vi vídeo na internet falando para colocar limão para clarear os dentes. O limão é extremamente cítrico e pode, além de não clarear os seus dentes, ele pode também causar erosão dentária. E aí o seu tratamento odontológico ficar bem mais caro, provocando uma sensibilidade exagerada no seu dente, que você precisa de fazer o tratamento odontológico com urgência e fazendo com que o seu tratamento odontológico fique bem mais caro. 14º hábito que pode fazer com que você fique mais pobre quando vai no dentista é não tomar água o suficiente. Você é uma pessoa que esquece de tomar água durante o dia? Fique você sabendo que se você não tomar água de uma maneira eficiente para umedecer a sua boca, você vai ter uma produção menor de saliva. E a saliva é um dos principais componentes que protege os seus dentes das cáries. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre a disbiose bucal, como ela é perigosa. Vou deixar o link na descrição dos vídeos e aqui nos cards. Como a saliva funciona como proteção contra as bactérias da sua boca. Além disso, se você tomar pouca água, você vai ter as suas gengivas ressecadas e você vai ter um mau hálito. Pode ser que você até procure alguma ajuda em um gastro ou algum outro médico achando que o problema de mau hálito seu esteja vindo do estômago, mas às vezes é só a falta de água que você está tomando, você está ficando com pouca saliva e isso está fazendo você ficar com mau hálito. Mas até você chegar num dentista que vai te orientar a tomar um pouco mais de água para resolver esse problema, você já vai ter gastado muito dinheiro para solucionar o problema. 15º hábito que talvez você faça que pode estar prejudicando a sua saúde bucal e está fazendo o seu tratamento odontológico ficar mais caro é usar enxaguante bucal demais. O enxaguante bucal é muito eficiente para limpar naqueles lugarzinhos onde a escova não chega, mas se você fizer o uso constante do enxaguante bucal, ele pode também prejudicar os seus dentes. O enxaguante bucal que eu mais recomendo é o à base de clorexidina, e clorexidina é um antibiótico. Como ele vai matar as bactérias ruins, ele também pode matar as bactérias boas, que protegem a sua boca e mantém o equilíbrio bucal. Se você fizer o uso constante do enxaguante bucal, ele pode prejudicar essas bactérias, fazendo com que ocorra um desequilíbrio dessas bactérias e aparecendo diversos outros problemas bucais originados por conta dessa disbiose bucal. Além disso, o uso constante de enxaguante bucal pode provocar a descamação da sua bochecha e até irritação da sua língua, prejudicando até mesmo a sensibilidade dos alimentos que você vai sentir na sua língua. Eu oriento, quando precisa, usar o enxaguante bucal uma vez ao dia, na última escovação do dia, logo antes de dormir. Peço para eles usarem durante 15 dias e depois parar de usar.
Deixe mais ou menos um mês sem usar e depois volta a utilizar. Isso vai ajudar a proteger a sua boca, mas ao mesmo tempo não vai prejudicar caso você utilize frequentemente e diariamente o enxaguante bucal. Se você ficou até o final do vídeo e tem algum desses hábitos, deixa aqui nos comentários. Mônica, tenho o hábito número tal e vou deixar de fazer. Espero que você não faça mais esses hábitos. Cuide da saúde bucal, cuide do seu dinheiro e não precise mais de fazer tratamentos odontológicos que podem perfeitamente ser evitados. Fique com Deus, beijos, tchau!